características que influenciam na tomada de decisões de forma inconsciente. Você já parou para imaginar, já parou para pensar sobre a tomada de decisão das pessoas, como elas são induzidas ou como de forma qual é o formato de tomada de decisão das pessoas? E a gente, como ser humano, acha que todos somos seres racionais, lógicos, que tomamos decisões fazendo cálculos de se 2 mais 2 é igual a 4, e a gente, de forma racional, calcula os prós e os contras. E, na verdade, não. Nós, como seres humanos, e existe estudo científico para isso, somos seres emocionais. A nossa tomada de decisão, ela é totalmente baseada no emocional. E existe explicação muito lógica do porquê que a nossa tomada de decisão é emocional. Voltando para os nossos ancestrais, desde os primórdios, no momento da evolução humana, quando o ser humano nem mesmo conseguia formar palavras, ele precisava tomar as decisões dele baseado principalmente na visão, né? Então, como o ser humano ele não conseguia se comunicar por palavras através da escrita, o ser humano ele tomava decisões de forma visual. Então, através de ele olhar um espaço físico, ele conseguiria identificar é, os locais onde poderia ter um predador, os locais onde, através das cores, ele conseguiria encontrar frutas para coletar. Então, essa emoção que está ligada à tomada de decisão é justamente porque o ser humano no ancestral ele não tinha o que a gente chama de neocórtex. Neocórtex é a última parte do cérebro que se desenvolveu. O neocórtex é a parte racional do cérebro humano. Ele é a última parte do cérebro humano que foi desenvolvida para a tomada de decisão, que é a parte racional. Então, nos nossos ancestrais, toda a tomada de decisão era através de visão, o que ele enxergava, o que essa pessoa enxergava no ambiente, e a partir disso ele tinha que tomar decisões rápidas de o que é uma oportunidade nesse ambiente, onde eu tenho uma fruta que eu consigo me alimentar, e onde está esse predador que pode fazer algum tipo de mal. A partir dos anos, conforme os anos foram passando, é que o ser humano ele foi ficando mais lógico. Primeiro, ele começou a desenhar os perigos ou orientações através de imagens. Então, o ser humano desenhava um cavalo através de uma imagem. O ser humano, ele se comunicava através de sinais. Mas mesmo que a comunicação sendo por sinais, sendo por imagens, ainda é muito emocional, não é nada lógico. Com o passar do tempo, o ser humano ele foi tendo a necessidade de se tornar mais racional, para até pelo jeito que as coisas foram evoluindo. O ser humano, no lugar de caçar, ele começou no lugar de ser coletor, caçador, ele começou no lugar de ser nômade, ele encontrou um local, ele começou a se tornar agricultor, onde houve espaço de, no lugar, de a todo momento eu tenho que tomar uma decisão baseado em eventos, baseado em situações momentâneas, eu começo a pensar sobre como eu vou desenvolver esse local para que esse local se torne mais seguro, para que eu consiga plantar comida, né? Então, tendo essa perspectiva de que o ser humano sempre tomou decisões com base no inconsciente, com base no emocional, e essa parte racional veio depois, é natural que as emoções, os sentimentos baseiem a nossa tomada de decisão. Existe um livro chamado Rápido e Devagar,
Não vou lembrar agora o nome do autor, mas fazendo uma pesquisa no Google você consegue encontrar facilmente, onde ele descreve o sistema um do ser humano e o sistema 2. O sistema um, se eu não estou enganado, eu não estou invertendo aqui as ordens, o sistema um ele está mais ligado à tomada de decisões lógicas. Então, é, o sistema um, perdão, ele está mais ligado a tomar decisões rápidas, onde você não precisa ter um pensamento atrelado àquela decisão. Por exemplo, 2 mais 2, você entende que é 4. O, o, o ato de você somar 2 mais 2, você tem um padrão de pensamento que é, toda vez que for um número 2 somado a outro número 2, forma 4. Você encontra aqui um pequeno padrão mental, que você consegue, a partir de 2 mais 2, somar 4. Então, o sistema um ele utiliza de atalhos mentais para uma tomada de decisão rápida. Esses atalhos mentais, eles servem principalmente com o intuito de economizar energia. Então, quando você se depara com uma situação e nessa situação o seu cérebro ele começa a identificar padrões e uma vez que ele identifica um padrão, ele utiliza um atalho mental, porque ele consegue identificar o todo a partir de alguma situação que ele encontra. É como se você pegasse um quadrado, você pega esse quadrado e você dobra, né? Imagina um quadrado dobrado. Se você vê somente a metade do quadrado, você não vê o todo, automaticamente você identifica que essa metade é um quadrado. Isso é um padrão onde seu cérebro conseguiu identificar que provavelmente é um quadrado. É um padrão mental de tomada de decisão. São decisões rápidas que você não precisa pensar exatamente qual que é a sua, qual que é a sua. Você não precisa pensar naquela situação. Você simplesmente chega a uma conclusão a partir de um, uma imagem, um visual. Agora, o sistema 2 ele está muito mais ligado a uma tomada de decisão lógica, onde você precisa racionalizar sobre alguma situação. Se eu perguntar para você quanto é que é 34 vezes 38, muito provavelmente você não consegue tomar uma decisão através de um padrão, através de um atalho cognitivo. Você precisa pensar para racionalizar essa situação. Agora, agora, entendendo que o seu cérebro ele funciona através de uma tomada de decisões inconsciente, uma tomada de decisões rápida, versus uma tomada de decisão lógica, que demora. Qual que é a principal característica e diferença entre essas duas tomadas de decisão? O sistema um você consegue tomar uma decisão muito mais rápida, você não gasta energia. E você vê o todo a partir. Você consegue ver o todo a partir de algo, de algo pequeno. Você consegue chegar a uma conclusão com base em indícios. Já e por esse fato de você conseguir chegar a uma tomada de decisão tão rápida, logo você não gasta energia. Agora, o sistema 2 você precisa parar para racionalizar como chegar a uma tomada de decisão. Você não consegue ter um atalho mental para chegar a uma conclusão final. Você precisa pensar, fazer o exemplo de 38 vezes 36. Você precisa pensar, racionalizar para fazer cálculo para como chegar a uma decisão final. Então, entendendo que a tomada de decisão ela é baseada no sistema um e no sistema 2, você consegue identificar alguns parâmetros. Primeiro, o seu cérebro ele sempre vai querer identificar padrões, como por exemplo hábitos que a gente tem. Se a gente está acostumado a acordar, e levantar, escovar o dente, fazer um café, você tem um padrão de comportamento no qual você não precisa pensar
para ter determinadas atitudes. E o seu cérebro ele sempre vai buscar este tipo de comportamento, esse tipo de padrão para economizar energia. Quando você acorda no início do seu dia, você está muito mais disposto, você tem muito mais energia. Então, o seu sistema 2, o seu sistema racional, tem muito mais disposição para realizar determinados cálculos. O que isso significa na prática? Com o passar do dia, né, início da manhã, início da tarde, início da noite. Conforme o dia ele vai decorrendo, você vai tendo a sua energia vital sendo gasta. E menos energia o seu cérebro vai querer gastar. Então é natural que, se você for fazer uma compra no final do dia, você toma uma decisão muito mais baseada no sistema 1 do que no sistema 2, justamente pela complexidade e você não tem aquela disposição para fazer um cálculo. Por isso é muito mais fácil você, no final do dia, pedir um delivery e muito provavelmente se você tem algum hábito que não é bom, acontece no final do dia do que no início do dia. Porque o seu sistema, a sua mente, você já está cansado, você não tem suficiência para conseguir tomar decisões. Agora você faz a junção de tudo isso com redes sociais. A atenção das pessoas naturalmente está mais esgotada. A atenção das pessoas está menos. As pessoas têm menos atenção devido às redes sociais, elas estão naturalmente mais ansiosas. Entendendo o sistema 1 e o sistema 2. Isso aqui é o que? É uma base conceitual para você entender um pouco mais o que direciona o comportamento humano. Indo mais a fundo, trazendo esse contexto aqui para vendas ou influência, como você consegue influenciar uma pessoa a partir do sistema 1 ou sistema 2, como as pessoas, o cérebro humano, ele sempre está buscando padrões, é natural que ele utilize atalhos mentais para essa tomada de decisão. Um vendedor, por exemplo, vendedor. Você imagine duas pessoas, uma pessoa bem vestida, com cabelo arrumado, e outra pessoa mal vestida, com o cabelo arrevirado. Algo simples. Você, com a atenção esgotada, cansado, não tá. É ilógico você achar que o vendedor mais bem arrumado, ele é mais inteligente do que o vendedor que não está bem arrumado. É ilógico pensar isso. Mas naturalmente você vai olhar para a pessoa e, a partir da primeira impressão, ter alguns sentimentos em relação àquela pessoa. Uma pessoa bem arrumada, você, pelo fato dela estar bem arrumada, é, como a partir disso você consegue ter uma primeira impressão hum, melhor dessa pessoa, automaticamente você associa outras características, como por exemplo, essa pessoa que está mais bem arrumada, ela é inteligente, essa pessoa que está mais bem arrumada, ela me transfere mais confiança, então eu paro para escutar ela mais. Já a pessoa que não está tão bem arrumada, naturalmente eu vou associar outros características, os comportamentos negativos para ela. Se a pessoa que não está bem arrumada ela é menos inteligente, essa pessoa que está menos arrumada me transparece menos confiança. Isso aqui é o sistema 1 tomando decisão com base no que ele está vendo. Não tem lógica nenhuma. Isso aqui é decisão com base na primeira impressão. Agora, eu estou aqui falando do aspecto vendedor. Segundo aspecto, produto. Quais são, quando, quando uma pessoa ela vai pegar o seu produto na mão, dependendo como ela vê o seu produto, se existir muita complexidade na imagem, onde ela precisa pensar muito sobre aquela imagem e ela já está em um dia mais estressante, ela já gastou muito da energia dela, provavelmente ela vai achar aquele produto com muitas informações complexo, vai deixar de lado e vai ignorar o produto. Agora, se ela tem um produto, uma imagem visual mais simples, naturalmente ela vai olhar o produto e, por ser fácil de interpretar, ela vai ter uma proximidade àquele produto. Então, veja bem, a gente está falando sobre
o cérebro, ele tem tomado decisão no sistema 1, no sistema 2. O cérebro sempre tende a economizar energia, então ele quer utilizar mais o sistema 1 do que o sistema 2, porque o sistema 2 ele é racional, ele utiliza mais energia, é custoso. Você consegue chegar aqui a algumas conclusões que, primeira importância, importa. O que o ser humano, antes mesmo dele aprender a se comunicar, ele era muito mais visual. Então, o design da sua loja ele é muito importante. O jeito que você projeta a sua loja é muito importante. Se você está lidando com pessoas e você tem uma loja que não é tão minimalista, tem muita informação, por mais que a loja seja bonita, talvez as pessoas tendem a se afastar. Ou melhor, se o ser humano ele tem mais de 3 ou 4 decisões para tomada de decisão, você pode ver a Netflix quando você tenta colocar um filme e você não consegue encontrar nenhum filme no meio de 30, 40, 50 opções. É justamente isso. É a complexidade na tomada de decisão. A pessoa fica confusa, ela não sabe o que decidir diante de tantas opções. Parece que ela vai deixar é, de ganhar uma oportunidade quando ela escolhe alguma coisa, porque existem tantas outras oportunidades. Então, aqui, seguindo o conceito de imagens minimalista, uma loja minimalista com poucos itens para tomar de decisão, não significa que a loja não precisa ser cheia, mas uma loja com menos quantidade de itens para facilitar a tomada de decisão. Significa que você vai estar ajudando o seu cliente na tomada de decisão, entendendo alguns conceitos de comportamento humano. Então aqui você conseguiu entender um pouco mais sobre sistema 1, sistema 2, conseguiu entender que o ser humano ele toma decisões com base em atalhos mentais, a partir de algo mínimo, ele toma uma decisão do todo. Você conseguiu compreender que se você der menos opções, talvez você auxilie o seu cliente na tomada de decisão. O ser humano ele vai agir emocionalmente através das situações. Ou você acha que ver um vendedor bem arrumado e achar que esse vendedor é bem arrumado, em comparação a um vendedor que está mal arrumado e achar que o vendedor mal arrumado é menos inteligente do que o vendedor arrumado, isso é o que? É um atalho mental, eu estou tomando uma decisão emocional. A partir do momento que eu tomo uma decisão emocional, eu começo a justificar o porquê eu fiz a escolha de um determinado produto. Ou você nunca se deparou de ir para o mercado, você foi comprar uma coisa em específico, acabou voltando para casa com 3, 4 itens e depois de passar o cartão no balcão, você se justificou. Ó, ah, eu comprei isso aqui porque eu preciso fazer uma sopa. Eu comprei isso aqui porque por causa do meu filho. Quer dizer, emocionalmente você enxerga o ambiente, interpreta, toma decisão e com uma base muito forte emocional para justificar pela lógica posteriormente. Primeira impressão importa e muito. Se você viu até aqui o vídeo, por favor, compartilhe, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário que é importante para fazer com que esse vídeo chegue mais longe. E mais uma vez, muito obrigado pela visualização.